Ei, irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, que saudade de vocês! Hoje eu quero compartilhar sobre os olhos do nosso coração. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16 a 18. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Paulo está falando aqui dois tipos de olhares: o olhar para as coisas passageiras, para as coisas, o olhar natural, e o olhar para as coisas eternas. Esse é o olhar de fé, são os olhos do coração. Lá em Efésios, Paulo faz a primeira oração que ele faz de Efésios, ele fala para Deus iluminar os olhos do coração, para entender coisas surpreendentes que são o chamamento de Deus, que é o poder que opera em nós. Isso tudo precisa de uma visão que não é a visão natural. Paulo não está ignorando o mundo natural, ele não está ignorando as dificuldades. Ele fala aqui da tribulação, ele está falando que ele passa por tribulação e ele está enxergando a tribulação, ele está enxergando as coisas naturais. Ele não fala que a gente tem que ignorar os problemas, que tem que ignorar os fatos e agir como se eles não existissem. Ah não, a doença não existe, não faz parte do povo de Deus ter doença. Nós temos doença, nós temos contaminação com Covid, né? Nós temos situações de desemprego, de dificuldade financeira, conflitos familiares. Nós temos as situações naturais e elas não são para ser ignoradas. Mas existe um mundo espiritual que antecede o mundo natural e que é maior que ele. Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, fala assim: pela fé entendemos que o universo, que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ele está explicando sobre a fé e ele diz que o visível, tudo que nós estamos enxergando, veio para essa realidade do invisível. O mundo espiritual antecede o mundo natural e é muito maior que ele. E nós temos os olhos naturais para enxergar as coisas à nossa volta, mas a fé, os olhos da fé, os olhos do coração, são os olhos, é o olhar que agrada a Deus. É o olhar que desafia o nosso entendimento, mas não é um desafio como se fosse um passo no escuro. Vou tomar uma atitude, não sei onde eu estou pisando. Para quem está em volta pode ser, mas para aqueles que têm fé, é enxergar e saber onde está pisando. É saber onde Deus está levando, o que Deus está fazendo. Por isso que na palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a gente vê lá em Hebreus falando dos patriarcas, né, quando fala de Abraão, que Abraão não levou em conta o seu corpo já debilitado pela idade, a Sara estéril, ele não levou em conta, ele creu na promessa. Então ele teve uma promessa e creu nela, né? Fala de Moisés, que Moisés permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Ele não andou no escuro, ele andou enxergando o Deus invisível, onde Deus queria levar. A gente vê esse exemplo na palavra de Deus com várias pessoas. Por exemplo, os espias, quando foram lá espiar a terra, os 12, 10 voltaram falando: nossa, a terra é exatamente a promessa que Deus fez. Terra que manda leite e mel, precisa de ver as frutas, a fartura, mas tem gigantes e vão nos comer, nós parecemos gafanhoto aos olhos deles. E 2 dos espias falaram: não, o temor de Deus já está neles, Deus já entregou eles nas nossas mãos, a gente vai comer eles igual um sanduíche, igual um pão. E por quê? O inimigo era o mesmo para todos, eles tinham a mesma oposição, o mesmo inimigo, os mesmos desafios. Os 2 espias dos outros 10 e de toda a nação. As promessas eram as mesmas. Deus falou que eles iam entrar numa terra maravilhosa. Deus fez um tanto de promessas para eles, mas só conseguiram entrar aqueles que tiveram fé. Josafá,
quando ele foi atacado por inimigos, que eles não tinham o que fazer, que os inimigos eram muito maiores que ele fez aquela oração linda lá de 2 Crônicas, capítulo 20, ele fala, né, que nossos olhos estão postos em ti, nós não temos o que fazer. E Deus fala que é da vitória. Sabe o que Josué fala para o povo? Ele fala, mandou o povo levantar cedo, e ele falou: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Deus deu a promessa para ele de que eles iam ser vitoriosos nessa guerra. E Josué falou para eles crerem. A fé é aquilo que faz a gente estender a mão para Deus e receber dele. Em Efésios, no capítulo 1, fala que Deus já nos deu toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Eu sempre fiquei muito intrigada com isso. Se Deus já nos deu, por que nós não temos todas essas bênçãos? Por que umas pessoas têm as bênçãos e outras não? Por que umas pessoas têm vitórias em algumas áreas e outras não? Por que só 2 dos espias, de todo aquele povo, né, não é só dos espias, mas de todo o povo entraram na terra? Por que Deus dá promessas e tanta gente não alcança? Porque Deus dá a promessa, mas o ato para a gente alcançar é a fé. É o enxergar além desse mundo natural que a gente está vendo. É enxergar a promessa de Deus, não assim, tudo é vontade de Deus. É o fatalismo, né? Não aconteceu porque Deus quis. Aconteceu porque tem que acontecer mesmo. Não, Deus sabe o que está fazendo. É enxergar que tem uma promessa e que eu creio no cumprimento dessa promessa e que eu vou andar no cumprimento dessa promessa. Quando Deus prometia, ele falava o que ia acontecer, e quando Deus promete, ele fala o que vai acontecer, mas não é para a gente cruzar o braço e esperar acontecer, é para a gente agir e andar na fé, crendo que vai acontecer, crendo que Deus está dando, que Deus está respondendo. Isso é o que agrada o Senhor. A salvação é assim. Deus, a justificação é feita por Deus, no trono dele. É Deus falando, está justificado pelo meu filho. Nós não temos nada com isso, né? Não é uma ação de obras humanas, não é porque a gente é bom, é pura bondade de Deus, é pura graça. Mas como que a gente alcança a salvação? Um instrumento que Deus nos deu para alcançar a salvação é a fé. Pela fé, tem uma ilustração, né, que é o mendigo que não tem nada, não tem coisa nenhuma, não tem o que comer. Um rei oferece para ele um donativo, uma comida, ele estende a mão para pegar. Isso é a fé, é Deus que tem, tudo é dele, e ele fala, é seu. E o que você vai fazer? Estender a mão e pegar. Esse é o ato de fé, esse é o ato de crer em Deus, esse é o ato de falar, eu creio, eu vou andar nisso, eu vou viver nisso. É conhecer a palavra e não ver a palavra e falar assim, isso aí é para mim, um dia isso vai acontecer. Isso é para mim, eu vou andar nisso e eu vou receber isso. Quando aquele pai estava com o filho endemoniado, que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, e Jesus desceu e ele foi perguntar o que estava acontecendo, só seus discípulos não conseguiram expulsar. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode. Aí Jesus falou, se eu quiser, tudo é possível ao que crê. E o que ele respondeu? Eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Né? Às vezes a gente até crê que Deus pode fazer, a gente até crê que Ele tem todo o poder, mas a gente precisa daquela fé. Me ajuda na minha falta de fé, porque é a fé que agrada o coração de Deus. Tiago fala que aquele que não tem fé, ele não vai alcançar nada do Senhor. Deus deu tanta promessa, a palavra é cheia de promessas, mas se a gente não tiver fé, a gente não alcança. Ele começou a falar de sabedoria, né? Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada dele lhe propera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé. E aí ele fala que aquele que não tem fé é igual à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Hoje eu creio, amanhã não. Aí eu creio, mas só se o Senhor quiser. Mas se o Senhor não quiser, não vai acontecer. Esse não é um andar de fé. E Deus, Ele dá porção de fé para os seus filhos.
Deus e a gente tem que buscar fé. Fé é um dom do Espírito, é dado pelo Espírito. E quando a gente recebe a fé, a gente anda nela. Por isso que para muitas pessoas fica estranho quando a gente passa por uma tribulação, como Paulo falou aqui, passa por uma tribulação, e ele passou por tribulações terríveis, e ele fala, é leve e momentâneo, o peso da glória que me espera é muito maior. É como Eliseu, né, quando ele está cercado pelos inimigos, e o moço fala, Eliseu, nós vamos morrer. Ele fala, não, mas são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E o homem conta assim, 2, eu e você e um exército, como nós somos mais? E ele ora, Deus, abre os olhos para ele ver. E aí ele viu que tinha um exército de Deus em volta dele, um exército de Deus com pessoas, com anjos, com carruagens de fogo, trazendo a vitória para eles. Quando Elias falou para o rei Acabe que ia chover, depois daquilo tudo que aconteceu, ele falou para Acabe que ia chover, para ele ir rápido, porque Deus falou que ia chover, ele falou uma profecia, ele profetizou. Mas o que ele fez? Ele foi orar e mandar o moço olhar até ver a nuvem do tamanho da mão de um homem, para mostrar que agora o Senhor respondeu. É a perseverança, e é isso que Paulo fala aqui em 2 Coríntios, da perseverança, de continuar firme, de ter os olhos focados nas coisas que a gente não vê, nas coisas que são eternas. E nós vamos pedir por isso hoje, para Deus nos abrir os nossos olhos, para a gente enxergar com os olhos espirituais, para os olhos do nosso coração serem iluminados. Iluminar é a luz que entra nos olhos, que faz a gente enxergar as coisas. Quando não entra luz, a gente não enxerga nada. E os olhos do coração é a mesma coisa. Os olhos não enxergam se há luz, se Jesus não entrar e abrir esses olhos, para a gente enxergar esse tempo, o que está acontecendo, e para a gente receber toda sorte de bênção espiritual que Deus tem para a gente hoje. Não é para a eternidade. A eternidade a gente crê e vive nessa esperança, mas a esperança é hoje, de viver com a presença de Deus, com a glória de Deus iluminando nossas vidas, com a resposta de Deus em todas as áreas da nossa vida. E nós vamos orar por isso hoje. Ora por você, para os olhos do seu coração serem iluminados. Ó Deus, nós sabemos que esse mundo espiritual é tão poderoso e tão maior e e é inacreditável para os nossos olhos naturais, mas nós te pedimos que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, que a gente possa enxergar o mundo espiritual, que a gente possa enxergar as promessas do Senhor e andar nelas, Deus, que a gente não viva no natural, que a gente não ignore, que a gente ore pelas coisas, mas que a gente veja além, que a gente veja aberto o céu e que a gente veja a mão do Senhor operando, que a gente veja o Senhor respondendo, que a gente viva por fé, Senhor, não mandando no Senhor para o Senhor fazer o que a gente quer, mas obedecendo o que está no coração do Senhor, vivendo para o Senhor, para que a sua vontade seja feita aqui nessa terra, nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país, assim como ela é feita no céu, Deus. Quando o Senhor fala e todos obedecem, quando o Senhor manda e as coisas acontecem, que o nosso coração seja assim, conectado com o Senhor. E nós te pedimos, Senhor, nós te dizemos, nós cremos e te pedimos, ajuda-nos na nossa falta de fé, que a gente tenha mais fé para operar, fé para sermos operantes do seu reino, fé para vermos a manifestação do seu Espírito, fé para estendermos a mão e recebermos do Senhor toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes que o Senhor já nos concedeu, em nome de Jesus. Amém.